Então, agora, quando a gente fala das teorias demográficas, pode passar, Wender? Eu tenho a mais famosa, né, que é a mais comentada, assim, que é a teoria malthusiana, né? É uma teoria, assim, bastante pessimista, né, sobre o crescimento da população, mas é interessante a gente pensar. Lembrar também, pessoal, do contexto, né? Malthus estava ali, quem escreveu, né, a teoria, Malthus estava ali, ó, em 1798. Malthus estava ali no contexto da Revolução Industrial. Ele estava vendo o êxodo rural acontecer de uma forma muito intensa. Lembrar também que eu tenho, né, a religião ali também muito forte, né, influenciando as decisões, né, as decisões políticas, as decisões também econômicas, né. Então, todo esse contexto fez com que Malthus pensasse nessa teoria. Então, Thomas Malthus, né, ele publicou um livro, né, chamado ali, ó, Ensaio sobre o Princípio da População, e Malthus começa a descrever, assim, um cenário alarmante para a gente. O que o Malthus fala ali, né? Ele fala o seguinte, ó, ele levanta a hipótese da seguinte forma, olha, ele fala assim, que a tendência da humanidade é passar fome, que a gente vai ter fome, que a gente vai ter pobreza, que a gente vai ter guerras, que a gente vai ter uma condição, assim, muito difícil para os próximos anos. Malthus vai dizer, né, que a população, ela estava crescendo, olha, em progressão geométrica. O Paulinho vai ajudar a gente agora a entender, né, esses dois conceitos. Mas ele dizia isso, população cresce em progressão geométrica. E a gente não vai dar conta de acompanhar com a produção de alimentos. A produção de alimentos não vai dar conta de alimentar esse tanto de gente, essa população muito grande. Então, ele diz que a produção de alimentos vai crescer em progressão aritmética. Então, Malthus vai dizer que era necessário, né, que a gente tenha controle da população, controle ali, por exemplo, da natalidade, por abstinência sexual, né, lembrar do contexto ali religioso. Ele diz, né, que a gente deveria ter, né, a sujeição moral, né, que a gente não poderia ter ali muitos filhos, né, porque a gente vai ali ter momentos de fome. Outra coisa que ele fala, né, que essas doenças, como a gente está vendo agora aqui no Covid, né, infelizmente, mas para ele essas doenças eram necessárias surgirem, né, ter ali, levar uma parte da população para que a gente tenha o controle. Então, assim, pensar, né, que Malthus, ele trazia esse contexto aí bastante alarmante para a gente. Vou deixar o Paulinho trazer um pouquinho do PA e PG para a gente, e aí eu volto falando, né, da proposta dele mais uma vez e da falha também, né, do que ele não levou em consideração. Pode ir lá, Paulinho. Beleza, o Malthus aí tinha a visão do Thanos, dos Vingadores, né? Tem que dizimar metade da população para poder ninguém morrer de fome. Eita, mãe! Mas vamos lá, gente. Pode ser fome, epidemia, pode ser o que for, mas tinha que dizimar para dar conta, né? Mas, gente, no slide aí tem dois exemplos bacanas para a gente poder entender essa ideia. Quando eu falo de PA, progressão aritmética, a Amanda coloca a sequência aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vocês percebem que a variação entre os termos aí, de 1 para 2, é de uma unidade. Do 2 para o 3 também é uma unidade. Eu estou acrescentando 1, estou somando 1. E percebe que a variação de um termo para o seguinte é sempre um valor constante. Então, na progressão aritmética, sempre o valor de um termo para o seguinte é um valor constante que eu chamo de razão. Então, nessa PA aí que a Amanda colocou no slide, essa PA tem razão 1, tá? Então, o 1 somando com 1 dá 2, o 2 com 1, 3, assim sucessivamente. O mais importante que a gente tem que sacar a ideia aqui, isso é muito importante, é que a progressão aritmética ela tem uma relação direta com a função afim, a função do primeiro grau. Vocês percebem no gráfico aí que o crescimento é retilíneo? Tá? Nesse caso aí, dentro do modelo de Malthus, Malthus acreditava que o crescimento de alimentos, da produção de alimentos, seria um crescimento na forma de PA que está diretamente ligado à função afim, uma função do primeiro grau. Tá? Então, é como se fosse dentro de uma grandeza diretamente proporcional. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Agora, olha o crescimento populacional. Lembra dessa curva? É a curva que nós vimos lá atrás da função exponencial. E Malthus está falando de PG agora, que doideira. Ou seja, a progressão geométrica que a Amanda acabou de colocar aí, 2, 4, 8, 16, 32, 64, de um termo para o outro eu estou dobrando a minha quantidade. Do 2 para o 4 eu dobro, do 4 para o 8 eu dobro. Ou seja, a razão aí ela é multiplicativa. A variação entre os termos são potências. Não são valores aditivos como na PA.
O que cresce mais rapidamente? Algo que é adicionado ou algo que é multiplicado e vira potência? Por isso, pode ser que até num determinado momento, como, né, antes da crise, que o ponto ali onde eu tenho o encontro do crescimento populacional com a produção de alimentos seja igual, bacana. Mas a exponencial, se eu não tiver lá, como o Endel disse lá atrás, se não tiver os fatores bióticos, abióticos, se eu não tiver aquela curva que limita, aquele crescimento vai se expandir e é lógico que eu não vou ter comida para todo mundo. Então, aqui é importante que a gente tenha essa ideia, né, do crescimento na forma de função afim, reta, função do primeiro grau. Lembra PA, os elementos são, a razão da PA ela é aditiva. Na progressão geométrica, a razão é multiplicação, a razão é multiplicativa, né? E aí eu tenho a ideia de potências. Por isso, esse crescimento na forma de exponencial, ok? Gente, fui claro, se tiverem dúvidas, podem perguntar no chat aí. Amanda, volta para você, espero ter sido claro. Beleza, foi ótimo. Bom, e aí, galera, por que essa teoria, né, quando ele lançou, né, quando ele publicou, né, esse livro, o ensaio sobre o princípio da população, ele estava no contexto, como eu disse ali para vocês. Mas aí, olha, a proposta dele, né, é claro que ela não ia ser, né, vamos dizer assim, obedecida, né, as pessoas, elas não iam ter o controle da natalidade por meio de abstinência sexual, é claro que não, né, as pessoas não iam fazer isso. E outra coisa também que acontece é que a falha, né, de Malthus é a seguinte: Malthus estava nesse contexto, só que do mesmo jeito que a gente estava tendo esse êxodo rural, as pessoas estavam saindo do campo e indo para a cidade, esse mesmo campo ele vai melhorar nas suas técnicas. Então, a gente teve, por exemplo, um momento aí chamado de Revolução Verde, que é quando a gente tem, por exemplo, o maquinário, as máquinas chegam no campo, então façam que eu tenha uma maior produção. A comida, então, vai conseguir, vamos dizer assim, crescer em quantidade, né, em produção, em quantidade. A Revolução Verde também melhora nas técnicas. Então, tudo isso faz com que essa proposta de Malthus, né, ela não atinja ali, né, o objetivo dele. Ela não se concretizou, né? Ainda bem que ela não se concretizou. E a gente também chama essa teoria de Malthus de teoria antinatalista, tá? Então, o que a questão ali do Enem ela pode pedir para vocês? Comparar, né? Comparar o que o Malthus coloca lá atrás com o cenário que a gente tem hoje de distribuição de alimentos, de crescimento da população, né? Então, essa é a ideia aqui central da teoria de Malthus, tá? Pessoal, vamos passar, né? Vou passar aqui Amanda. Paulo, responde essa aí, Paulo. Vou responder a pergunta do Lucas. Beleza, Lucas, vamos lá então, Lucas. Vou te dar um exemplo para você entender o que a exponencial e a logarítmica têm em comum, tá? Vamos lá. Quando eu pego a função f de x igual a 2 elevado a x, 2 elevado a x significa que o x está no meu expoente, tudo bem, Lucas? Então, o x é o meu expoente, o 2 é a base dessa exponencial. Então, 2 elevado a x, o x ele pode ser 1, o x pode ser 2, o x pode ser qualquer valor numérico real, tá? Então, a função exponencial é a função onde a variável ela se encontra no expoente, tá, Lucas? Por isso que eu estou te dando esse exemplo de 2 elevado a x. 2 elevado a x, vocês me falam aí, Wendel, por gentileza, se fica invertido ou se fica normal. Só um minuto. 2 elevado a x. Vê se fica invertido ou se fica normal. Espera aí. Não chegou ainda, não. Normal. Tá vendo aí, Lucas? Tia pura. Então. 2 elevado a x, Lucas. O x está no meu expoente, não tá? Então, Lucas e turma, esse x pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 10, perfeito? Então, 2 elevado a x é uma função exponencial. Se eu substituir, volta no gráfico, por favor, no slide da Amanda, Wendel, por favor. Se eu volto ali onde está escrito ali, população crescia em progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, você percebe que o 2 é 2 elevado à primeira potência, 2 elevado a 1? Que o 4 é o 2 ao quadrado? Que o 8 é 2 ao cubo? E assim sucessivamente? Eu estou falando que essa sequência numérica é uma progressão geométrica
porque eu estou multiplicando por 2. Para eu chegar num termo, para eu avançar para o termo seguinte, eu estou multiplicando por 2. Mas eu posso enxergar esse comportamento numérico como um modelo matemático 2 elevado a x. Eu posso representar o comportamento dessa sequência numérica, dessa sequência de números, como 2 elevado a alguém. Todo mundo dessa sequência aí é 2 elevado a alguém. Perfeito? Então, eu posso olhar sob duas óticas, de duas formas. Eu posso enxergar que isso aí é sempre o dobro de alguém, o termo seguinte é o dobro do anterior, o termo da frente é o dobro do anterior. Se eu falo assim, eu estou falando de progressão geométrica. Razão 2. Eu sempre multiplico por 2 para encontrar o termo seguinte. Isso caracteriza uma progressão geométrica. Uma razão constante que é multiplicativa. Mas quando eu enxergo esse comportamento como cada um desses números, como 2 elevado a alguém, 2 elevado à primeira potência, 2 elevado à segunda potência é o 4, 2 elevado à terceira potência é o 8. Eu estou falando agora de função exponencial. Eu só estou dando nomes diferentes para a mesma coisa. Eu estou dando nomes diferentes para o mesmo comportamento. Conseguiu entender melhor, Lucas, o que eu estou querendo dizer? Então, isso é função exponencial, isso é função ótimo, meu amigo. Excelente, tá? Gente, quem quiser perguntar, fique à vontade, tá? Então, são 2 nomes distintos para o mesmo comportamento. É isso que tem que ficar claro. Beleza?